Olá! Vimos semana passada, então, a criação do Estado de Israel, né, como surgiu o Estado de Israel. Aqui do nosso mapa, aqui, né, no mar Mediterrâneo ali. Vimos como surgiu Israel. E, então, em 1948, com a criação do Estado, nós já temos o primeiro conflito, né? Então, lá em 1948, entre Israel e os países árabes. Como Israel tinha mais tecnologia, né, um maior poder econômico, ele vai acabar derrotando, né, os países árabes. Muitos palestinos vão ser expulsos de suas casas, de suas terras, dando origem aos campos aí, né, de refugiados. Né? Muito bem. Então, agora vamos começar a falar dos outros conflitos, né, que envolveu Israel. Então, o primeiro foi a Guerra de 1948 e agora, então, o segundo, né, a Guerra de 1956, ou Guerra de Suez, né? Então, relacionada com a nacionalização do Canal de Suez, promovida pelo presidente egípcio, o Nasser. Então, Nasser, nacionalista, ele resolveu nacionalizar, né, esse canal aqui, né, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, né, o Canal de Suez, né. Então, esse canal construído no século XIX por um consórcio francês e britânico, né, era então importante ligação, né, entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Então, por exemplo, se você vem da Índia, do Oriente, né, ou até mesmo aqui do Golfo Pérsico, né, que tem muito petróleo, você não precisa contornar toda a África, né? Então aqui é um grande atalho, né, vamos falar assim, né? Então esse canal foi então nacionalizado, ou seja, o Nasser transformou o canal, né, em território egípcio, né? Então até então controlado, né, por britânicos, né, pelos franceses. Em 56, e ao mesmo tempo, né, os egípcios bloquearam o Golfo de Aqaba, que é esse aqui, né, do ladinho. Então, por esse Golfo de Aqaba, Israel tem acesso ao Mar Vermelho. Então, Israel tem acesso ao Mediterrâneo e também aqui uma pontinha, né, o Golfo de Aqaba, Israel tem acesso ao Mar Vermelho. Então, impedindo, né, o acesso de Israel ao Mar Vermelho aí. Então, os egípcios nacionalizam o canal de Suez. Então, uma aliança entre a França, Inglaterra e Israel vão atacar o Egito, conquistando o canal. A península do Sinai, né, que fica entre o canal e Israel, né? A península do Sinai liga a África à Ásia, né? E o Golfo de Aqaba. Todavia, as pressões exercidas pela ONU, pelos Estados Unidos e pela União Soviética obrigaram o exército israelense a recuar às antigas fronteiras de 49, além de fazer Inglaterra e França reconhecerem a nacionalização de Suez. Então, o que está acontecendo? Agora estamos na Guerra Fria. De um lado, Estados Unidos, de outro, a União Soviética. E aí mostra que a Inglaterra e a França tentaram controlar o canal, né, com apoio de Israel, mas tiveram que ceder, porque agora não estamos mais na época do imperialismo europeu, né? Existem novas potências, né, Estados Unidos, União Soviética, e a Inglaterra e a França acabaram
tendo que ceder, né, reconhecer essa nacionalização, né? Porque agora nós estamos em uma época da Guerra Fria. E o Brasil acabou participando desse processo, né, enviando, né, soldados na primeira missão de paz da ONU. Então o Brasil mandou soldados, né, para fazer a fronteira, né, que foi feito um acordo. E como aqui a imagem mostra, né, um brasileiro aqui, né, no deserto, né, a linha, né, divisória, né, entre Israel e Egito, né. Então, pela primeira vez na história, né, soldados que vão para promover a paz, né, e não a guerra. Então, em 1959, surge, né, a Al-Fatah, né, que era um movimento que defendia a ideia que somente por meio da luta armada a questão palestina poderia ser resolvida. Ou seja, a partir de agora surgem movimentos guerrilheiros, né? Israel chama de terroristas, né? Então, grupos palestinos vão começar a se armar para enfrentar Israel. Em 64, formou-se então a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, né? Então esse sim o principal órgão, né, que vai depois fazer acordos com Israel, né, o Yasser Arafat, que tinha então como objetivos destruir o Estado de Israel. Então, no primeiro momento, a OLP surge como um órgão, digamos, terrorista. Né? Depois nós vamos ver que mais tarde, bem mais tarde, ela vai acabar fazendo acordos com Israel. Mas então, no primeiro momento, a OLP quer a destruição de Israel, né, e criar um Estado totalmente palestino. Então, na luta desigual entre o Estado de Israel, que tinha o apoio dos Estados Unidos, a OLP organizou vários atentados, né, contra o Estado judeu, com o objetivo então de debilitar, né, mas também criar visibilidade. Mas por fim, né, Israel acabou resistindo a esses ataques e se fortalecendo. Vamos aí então para o terceiro conflito, né, envolvendo Israel, terceiro grande conflito, a Guerra dos 6 Dias. Então, em 67, explodiu então um novo conflito entre Israel e os países árabes. Então, terceiro. As ações terroristas da OLP e um novo bloqueio no Golfo de Aqaba, né, de novo ali o Egito tentando impedir o acesso ao Mar Vermelho, provocaram um novo conflito, conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Então, em uma ação fulminante e muito bem coordenada, os exércitos israelenses, com apoio da Força Aérea, atacaram o Egito, a Síria e a Jordânia, obtendo uma vitória arrasadora e conquistando vários territórios. Então, só para dar um exemplo, digamos que Israel se antecedeu ao conflito, né? Por exemplo, Israel atacou a Força Aérea Egípcia em terra. Os egípcios não tiveram tempo nem de decolar com os aviões, né? Quando os aviões foram atacados em terra. Então, Israel se antecipou, obteve uma vitória arrasadora, né, sobre os seus vizinhos árabes, né? E vai conquistar vários territórios. Então, Israel conquista de novo, né, a península do Sinai, que nem aconteceu na guerra anterior, a faixa de Gaza, que pertencia ao Egito, as colinas de Golã, na Síria. Né? Que nem aqui tem a imagem. Né? As colinas de Golã, elas são importantes, né, porque tem as nascentes do Rio Jordão. Então, é uma região que tem recursos hídricos, né, numa região tão
cheia de desertos, né? As colinas de Golã até hoje estão nas mãos de Israel, né? Então, um território que pertencia à Síria e até hoje dominado por Israel. Então, na Guerra dos 6 Dias, deixou mais do que evidente a superioridade militar de Israel na região e o despreparo dos países árabes, né? Uma situação que se arrasta até hoje, né? Temos aqui no mapa, né, as conquistas da Guerra dos 6 Dias. Aqui a península do Sinai, que foi devolvida para o Egito, depois nós vamos falar sobre isso. Mas os demais aqui estão sob o controle de Israel, né? Bem, ao mesmo tempo a guerra aumentou o drama dos refugiados palestinos, que foram expulsos dos territórios conquistados, e também cresceram os ressentimentos e as mágoas dos árabes com relação a Israel, né? Então, os palestinos, muitos perderam terras, casas, né? Foram expulsos, né, pelo governo de Israel. E aí a ONU baixou uma resolução exigindo que Israel devolvesse os territórios conquistados. Fato que não foi levado em consideração, né? Então, num primeiro momento, Israel não vai devolver a Península do Sinai. Israel vai manter esse estado, né, que está aqui no mapa. Vamos então, né, não vamos perder as contas aí, mas seria o quarto conflito, né, quarto grande conflito, a Guerra do Yom Kippur, né? Então, em 1973, então, uma nova guerra, e dessa vez o Egito e a Síria atacam Israel de surpresa, né? Egito e Síria, até uma época, tentaram se juntar e formar um país só, né, um país árabe muçulmano. Eles atacaram Israel de surpresa em um feriado judaico. Então, fazendo uma comparação boba, é como se atacassem o Brasil na Sexta-feira Santa, mais ou menos. Então, um feriado judaico, o Dia do Perdão, então um feriado importante para eles, né? Comparando assim, fazendo mais ou menos como se fosse uma Sexta-feira Santa, né? Então, com o objetivo de libertar territórios invadidos por Israel em 67, na Guerra dos 6 Dias. Aí dessa vez os egípcios demonstraram ter aprendido muito com os erros do passado, né? Já tinham perdido 3 guerras, né? Sua preparação militar se mostrou muito mais sofisticada que nas guerras anteriores. E Israel então sofreu pesadas perdas. Apesar das perdas, Israel conseguiu reagir e o conflito então ficou equilibrado, forçando então os Estados Unidos e a União Soviética a exigirem um ponto final nessa situação. Então Israel conseguiu equilibrar e se manter nesse conflito. Aqui nós temos a situação da faixa de Gaza, né? Aqui temos na fronteira do Egito. A faixa de Gaza virou uma espécie de favelão, né? Um grande campo de refugiados, como aqui o mapa nos mostra. Então, muitos campos de refugiados, uma região onde muitos palestinos que perderam suas terras, eles vão então para a faixa de Gaza formar esses campos de refugiados. Então, uma região muito pobre aí. Então, a partir de 73, né, 1973, os países árabes passaram a usar uma nova arma contra Israel, o petróleo, né? Então, a chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, inclusive o Brasil foi convidado até a participar, aumentou deliberadamente e de forma inédita o preço do barril do óleo negro, né, do petróleo, com o objetivo de prejudicar as potências ocidentais aliadas a Israel. Então, quando surgiu a OPEP, né, os países árabes, ela surgiu com essa intenção de aumentar o preço do petróleo. Até então,
Quem controlava era chamada Sete Irmãs, né? Eram empresas aí norte-americanas, né, aqui ocidentais, que controlavam o preço do petróleo. E os países árabes, ao se organizar, eles determinar o preço do barril, né? Foi o chamado primeiro choque do petróleo, que provocou uma crise econômica internacional, principalmente na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, né? Nos países que dependiam do petróleo. E inclusive no Brasil, né? No Brasil, a crise foi tão forte que marca o início da queda da ditadura militar, né? A ditadura militar, quando se instalou no Brasil, principalmente a partir de 68, nós temos um milagre econômico, né? O Brasil cresce, né? Com empréstimos que vêm de fora. Mas em 74, em plena ditadura, o preço do petróleo vai disparar. E aí o Brasil fica numa situação difícil, né? Ou paga os empréstimos do milagre econômico, né? Que o Brasil crescia que nem a China cresce hoje, né? Ou o Brasil paga os empréstimos, ou o Brasil paga o petróleo, que aumentou. E aí o Brasil deixou de pagar os empréstimos para pagar o petróleo. E aí a nossa dívida disparou e a ditadura militar vai entrar numa crise econômica que vai levar ao fim dela em 84, 85. Né? Então, a crise do petróleo, né, a guerra lá em Israel, nos países árabes, vai acertar de cheio o Brasil, vai quebrar, né, a coluna vertebral da ditadura militar aqui no Brasil. Aqui na imagem nós temos um Galaxy, né? Então no Brasil tinha esses carrões assim enormes e tal. E com a crise do petróleo, aí surgiu a ideia, né, de carros menores. E aí depois, em 78, 79, já temos os carros movidos a álcool. Aí.